Temos aqui configurado todos os elementos do nosso trabalho de conclusão de curso. Os elementos pré-textuais, como você visualiza agora na tela, os elementos textuais, iniciando pela introdução, referencial teórico, materiais e métodos, análise de dados e discussão dos resultados e considerações finais, e os meus elementos pós-textuais, aqui colocados como referências, anexos e apêndice. Então, antes de darmos continuidade à elaboração das nossas ilustrações, vale a pena fazer um comentário acerca do modo como configuramos o nosso estilo título para elementos da capa e da folha de rosto ou os elementos pré-textuais. Havíamos configurado o estilo título num primeiro momento, considerando que o parágrafo levava entre o espaçamento entre as linhas, o espaçamento já havíamos colocado simples. Nós podemos colocar o espaçamento como sendo 1,5. Isso não é problema. E, inclusive, isso é irrelevante para a elaboração da capa e dos elementos pré-textuais. No entanto, pode ficar interessante colocar o estilo título com esse espaçamento, em razão de que os elementos, os designativos colocados na capa, ficarão um pouquinho mais espaçados entre um e outro. Lembrando que, se o espaçamento entre linhas for de 1,5, nós teremos 34 linhas na capa e nos elementos pré-textuais, de modo que o título do trabalho vai ser colocado na 16ª linha. E o nome do autor pode ser colocado na 9ª linha. Aí teremos uma distribuição igual de todos os elementos de capa. Se observarmos a capa e a folha de rosto, todos os elementos estão harmonicamente distribuídos. Era esta uma primeira observação a fazer acerca do estilo título. Vamos considerar também que eu queira deixar aqui na minha guia de estilos apenas os estilos que eu vou utilizar no trabalho. Observe que o título 7 e o título 8 são estilos que não utilizarei, de modo que eu posso, clicando com o botão direito do mouse, excluir, remover esse estilo da galeria de estilos, como estou fazendo agora. Vou remover também o estilo título 8, porque assim fico com a minha galeria de estilos apenas com os elementos que eu utilizarei no trabalho. Facilita a busca, então, pelos estilos que eu estou utilizando. Muito bem, imaginemos que eu vou colocar uma ilustração a certa altura do meu trabalho. Vamos imaginar que você coloque uma ilustração, por exemplo, dentro do seu referencial teórico. Essa ilustração, obviamente, dentro do referencial teórico, será uma ilustração obtida de alguma fonte. De modo que vou colocar aqui a exibição na largura da página. E para que eu possa, mais tarde, fazer uma lista de ilustrações, seja essa ilustração de qualquer natureza, uma fotografia, um mapa, um quadro ou um gráfico, vamos utilizar o estilo legenda. Aqui na minha guia de estilos, eu tenho o estilo legenda. Se ele não estiver aqui presente, você já sabe como procurá-lo. Você vai ampliar essa guia de estilos e em opções pedir para que todos os estilos sejam elencados, e aí você encontra o estilo legenda. No meu caso, o estilo legenda já está aqui na minha guia de estilos, e eu vou modificá-lo a fim de tornar esse estilo legenda apto a condicionar o meu Word a fazer mais tarde uma lista de ilustrações de acordo com o surgimento dela em suas respectivas páginas. Então, em modificar, para que se visualize o estilo legenda, aqui nessa primeira página não modifiquei nada. Já estabeleci que a fonte do meu estilo legenda é Times New Roman, o estilo da fonte é normal, o tamanho da fonte é 12 e a cor da fonte é automática. Ok? E no parágrafo, e aqui é preciso alguma atenção, o alinhamento do meu estilo legenda é centralizado. Mas, em nível do tópico, esta caixa que você vê aqui deverá ser assinalada com o nível 6. Lembre-se
que os nossos títulos a serem chamados no sumário possuem 5 níveis. O título 1, o título 2, o título 3, o título 4, o título 5. São as minhas seções do trabalho que eu já formatei. Então, o estilo legenda será o nosso nível 6. É preciso que se coloque assim, a fim de que eu possa fazer a minha lista automaticamente. Então, não esqueça desse detalhe importante. Assinale aqui nível 6. Não quero nenhum recuo à esquerda nem à direita, não quero nenhum recuo especial. Com relação ao espaçamento, não quero nenhum espaçamento antes, mas desejo um espaçamento depois da minha ilustração em 12 pontos. E o espaçamento entre linhas posso deixar simples. Ok? Configurei o meu estilo legenda. Agora, de posse desse estilo legenda configurado, eu posso pensar em inserir uma ilustração. E daí aparece uma outra questão a ser pensada. A minha ilustração deverá, tal qual o título da legenda, ser centralizado. Seria interessante para isso utilizar um estilo que já colocasse o meu parágrafo centralizado. Vai tratar-se de uma ilustração, porém ela deverá ser centralizada num parágrafo centralizado. Então, imaginemos, por hipótese, que eu queira colocar aqui no meu texto uma figura do tipo uma fotografia. Então, clico no botão legenda e coloco da seguinte forma. Vou na guia referências e procuro pelo botão inserir legenda. Clico em inserir legenda e aparece essa caixa de diálogo que me pergunta o rótulo da legenda. Aqui o rótulo está como sendo figura. Eu desejo um rótulo que fosse fotografia. E aqui está o rótulo fotografia. Caso esse rótulo não estivesse aqui, eu iria inserir um novo rótulo. Esse rótulo seria fotografia. No meu caso, já configurei para que esse rótulo estivesse presente. Então, fotografia é o rótulo que eu escolhi. Note que automaticamente o Word coloca a palavra fotografia e o número da fotografia que vou inserir. Essa é a minha primeira fotografia, por isso fotografia 1. Eu de antemão sei o nome, o título da minha fotografia. Vou colocar aqui anatomia, aula prática. Esse é o título da ilustração que eu vou colocar aqui, uma fotografia. Agora, ao inserir a fotografia, eu desejo que ela venha já centralizada. Então, na minha guia de estilos, seria interessante ter um estilo que colocasse o meu parágrafo já centralizado. Eu vou criar esse novo estilo. Vou chamar esse estilo de ilustração. E vou modificá-lo a fim de que se torne, portanto, um estilo apto a colocar a minha ilustração centralizada na página. É indiferente a fonte que esse estilo tenha, mas eu vou deixar como está aqui. O importante é o parágrafo do estilo. Vou colocar a minha figura, a minha ilustração, a minha fotografia centralizada na página. O nível de tópico deve permanecer como corpo de texto, uma vez que eu não vou chamar essa figura para nenhum tipo de sumário de ilustração ou de lista de ilustrações. Não tenho nenhum recuo à esquerda nem à direita e nem recuo especial. Aqui clico em nenhum. Não tem nenhum espaçamento antes e também não tem nenhum espaçamento depois. E o espaçamento entre linhas pode permanecer em 1,5. Ok? Ok. Repare que na minha guia de estilo surge o estilo ilustração e ele se encontra centralizado na página. Vamos agora, então, inserir essa ilustração. Eu tenho já uma pasta onde eu coloquei todas as ilustrações que vão compor o meu trabalho. Então, vou pôr aqui esta fotografia e ela, então, agora surge no meu trabalho. Porém, ela tem um tamanho, a figura colocada, a fotografia colocada, tem um tamanho um pouco exagerado para os limites da página. Ela tem 16 centímetros de largura. Isso pode ser demais num trabalho. De modo que eu posso formatar essa minha fotografia num tamanho menor. E aí, esta formatação permanecerá também para as outras fotografias. Vamos aqui
na guia formatar, com a minha fotografia selecionada, colocar que eu quero que ela tenha 8 centímetros de largura. E aí, note que agora a minha fotografia se enquadra melhor na página. Muito bem. Toda ilustração colocada aqui deve trazer o número de fonte correspondente. Então, vou aqui embaixo da fotografia, centralizado também como é o título da minha ilustração, vou colocar a fonte. Seria interessante ter um estilo para a fonte, uma vez que ela tem algumas diferenças em relação ao texto normal. Eu tenho aqui na minha guia de estilos um estilo fonte. Vou clicar no estilo fonte, modificá-lo para que eu possa, cada vez que for referenciar uma fotografia, possa usar esse estilo. O estilo do parágrafo seguinte aqui seria o estilo normal, porque uma vez que eu inseri a fotografia, normalmente o parágrafo seguinte será um parágrafo de texto. Então posso colocar como estilo normal. A minha fonte continua sendo Times New Roman, ela é normal e o tamanho é 10. Tamanho é 10. A cor da fonte é automático, perfeitamente, como está aqui no quadro de visualização. Minha fonte está configurada. A fonte deve ser centralizada, eu já deixei ela centralizada. Não há nenhum recuo à esquerda nem à direita, não há nenhum recuo especial. Antes não desejo nenhum espaçamento, mas depois desejo um espaçamento 12, uma vez que possivelmente virá um texto depois, um texto normal depois dessa referência de fonte. O espaçamento entre linhas posso deixar simples, dificilmente aqui vai haver mais de uma linha. Ok, o meu estilo fonte está configurado, eu estou aqui então com a minha marca de parágrafo abaixo da figura, vou clicar no estilo fonte e vou colocar a fonte da qual essa fotografia foi retirada. Neste caso, foi o próprio autor do trabalho, então eu coloco aqui a fonte é o autor. Posso colocar o ano, 2014, por exemplo, e coloco ponto. Então, a minha ilustração, neste caso uma fotografia, está colocada na página, como você visualiza aqui em uma página. Vamos colocar uma nova ilustração e vamos dizer que essa ilustração agora será um quadro ou um gráfico. Vamos colocar um gráfico por hipótese aqui nessa figura. Talvez seja interessante ter um texto hipotético. Vou colocar aqui hipoteticamente um texto, a fim de que a gente possa simular um trabalho. Vou pôr mais um parágrafo de texto e vou pôr mais um parágrafo de texto. Agora vou colocar a minha ilustração já na sequência deste hipotético parágrafo de texto. Vou colocar a exibição de largura da página e vou na minha guia de estilos e digo que este estilo é estilo legenda. O estilo legenda está aqui. Vou na minha guia referências e peço para se inserir uma legenda. Agora não será uma fotografia, a minha legenda é um gráfico. Aqui eu já tenho a palavra gráfico, clico sobre ela, dou um OK e o Word coloca gráfico 1. Eu posso deixar o espaço reservado aqui para o título do gráfico e inserir a ilustração. Lembrando que a ilustração é centralizada, eu tenho um estilo para a ilustração no corpo do trabalho. Então, aqui está centralizado. Vou inserir a minha ilustração, nesse caso, um gráfico. Aí está o gráfico. Repare também que o gráfico tem uma largura muito além do que eu formatei a minha fotografia. A minha fotografia tinha a largura de 8. Então eu posso, igualmente com o gráfico, ele já está selecionado, e vou na minha guia formatar e configuro como sendo 8 de largura. É isso mesmo, isso padroniza a largura das minhas ilustrações no trabalho. Se você achar conveniente um tamanho maior, fica a seu critério. Agora, vou colocar a fonte da qual este gráfico foi retirado. Eu tenho aqui um estilo para fontes. Aqui está, coloco fonte. A fonte deste gráfico, vou encontrá-la na minha guia referências. Eu utilizo
para meus trabalhos o complemento do Mendeley para o Word que está aqui, ou o próprio Microsoft Word que já traz um complemento para citação e bibliografia. Numa aula futura, explicaremos como isso funciona. De momento, eu preciso encontrar nas minhas fontes bibliográficas qual é a fonte deste gráfico. Vou, portanto, em inserir citação, localizo que a fonte é de Linda Costanzo e, com o cursor no local onde a fonte deve ser inserida, peço que se insira Linda Costanzo como está aqui. Este gráfico é modificado a partir do que se encontra no livro da autora. Coloco, acrescento essa informação. Modificado pelo autor. Coloco um ponto, retorno aqui na bibliografia que foi inserida e converto a citação em texto estático, a fim de que eu remova este parênteses e acrescente ao ano o parênteses para que se torne conforme as normas da ABNT. Tenho, portanto, agora completado o meu gráfico. Basta que coloquemos o título nele. Vamos colocar o título de potencial de ação neuronal. É isso mesmo. Aqui está o título do meu gráfico. Vou agora acrescentar uma nova ilustração e vou chamá-la de figura. Vou copiar aqui esse texto para que hipoteticamente tenhamos, depois do texto da figura já inserida, um texto como se fosse o texto do seu trabalho. Então, coloco aqui texto como se fosse na sequência desta ilustração. E aí, vou pôr uma nova figura, uma nova ilustração, agora chamando essa ilustração de figura. Não ficaria bem, novamente, que a figura ocupasse esse espaço pequeno entre uma página e outra. Então, eu vou fazer uma quebra de página nesse ponto. Peço aqui uma quebra de página, que não seja uma quebra de seção, porque eu quero simplesmente mudar de uma página para outra. Então, faço uma quebra de página. Mudei de uma página para outra sem mudar de seção, apenas porque aqui havia um espaço indesejado que esteticamente não ficaria bem na inserção da figura. Vou novamente na minha guia de estilos, na minha galeria de estilos, e solicito que se insira uma legenda. Então eu tenho aqui o meu estilo legenda. E agora, na minha guia de referências, peço que se insira uma legenda. E essa legenda eu vou chamar de figura. Já tenho aqui a palavra figura, vou inserir figura, é a primeira figura do meu trabalho, o Word coloca como figura 1. Essa figura, vou chamá-la, o título da figura vai ser de Fisiologia da hematose. Fisiologia da hematose. Posso acrescentar o título, um subtítulo, trocas gasosas. É isso mesmo. E aí, no parágrafo seguinte, configuro como o estilo ilustração, vou ao meu banco de ilustrações e de lá peço que se insira esta figura. E aí está, a figura está aqui. Lembrando que eu configurei figuras para que tivessem 8 centímetros de largura. Na guia formatar, solicito que seja com 8 centímetros de largura. E aí coloco a fonte da qual essa figura foi obtida. Neste caso, é um livro de fisiologia da professora Dee Unglaub Silverthorne, da Universidade do Texas. Eu tenho esta fonte bibliográfica catalogada no meu trabalho. Então, aqui está Silverthorne. Aí está. E essa figura também foi modificada pelo autor. Acrescento essa informação, modificada pelo autor. E adequo a citação da fonte ao padrão ABNT. Vou remover esse parênteses e vou colocar o parênteses no ano da publicação. Temos, portanto, as figuras colocadas no nosso trabalho. Vou exibir em várias páginas, a fim de que você note as 3 figuras colocadas, cada uma em uma página,
cada uma delas com um título diferente. Uma é uma fotografia, a outra é um gráfico, a outra uma figura. Vamos colocar mais uma ilustração nesta mesma página, a fim de que completemos o nosso rol de ilustrações e em seguida faremos a nossa lista de ilustrações. Então, escolho na minha guia de estilos o estilo legenda, vou à minha guia referências, solicito que se insira uma nova legenda. Vou pôr uma nova fotografia. É isso mesmo? Note que o Word numera a minha fotografia como sendo fotografia 2. Eu já havia inserido uma fotografia 1. Isso facilita a ponto de que eu não precise recorrer ao último número colocado de fotografia. O Word numera automaticamente. Essa fotografia 2, posso colocar um título como sendo Anatomia, Aula Prática. Esse é o título da minha ilustração. Vou colocar a ilustração no parágrafo seguinte, lembrando que eu tenho que, na minha galeria de estilos, chamar pelo estilo ilustração. No meu banco de figuras, ou de imagens, ou de ilustrações, vou escolher esta figura, ou esta fotografia. Aí está a fotografia inserida. Mais uma vez, padronizo em 8 centímetros de largura, que foi o que escolhemos para esse trabalho. Aí está a minha fotografia, padronizada no tamanho de 8 centímetros. Nos resta colocar a fonte. Vou na minha guia estilo, na minha galeria de estilos, escolho fonte e coloco aqui qual foi a fonte consultada. Essa fotografia foi feita pelo próprio autor. Então, coloco o autor e o ano em que ela foi obtida, 2014. Completo agora o meu rol de ilustrações colocadas nesse trabalho. Temos, portanto, 4 ilustrações. Podemos, então, agora fazer a nossa lista de ilustrações. Vamos até a página que foi reservada para este fim. Lista de ilustrações, aqui está. Configuro na largura da página. Vou colocar aqui a minha lista de ilustrações. Para isto, eu lembro que o Word oferece, na sua guia referências, a possibilidade de se inserir índice de ilustrações nesta caixa de legendas. Porém, utilizaremos uma outra forma que nos trará a lista de ilustrações de acordo com o surgimento de todas elas nas suas respectivas páginas, como pede a ABNT. Para que isso aconteça, optamos por inserir um sumário de ilustrações. Então, na mesma guia referências, você vai clicar no botão sumário e vai pedir para personalizar sumário. Em personalizar sumário, eventualmente aqui podem aparecer outros níveis. Eu quero que apareça apenas um nível neste meu sumário. O meu sumário é de apenas um nível. Na guia de opções, nas opções do sumário, eu tenho os estilos disponíveis para ser construído o meu sumário. Então, eu não quero que o meu sumário traga nenhum outro estilo que não seja o estilo legenda. Configurei o estilo legenda exatamente para isso. E no nível do índice, o meu estilo legenda é o nível 1, uma vez que eu só tenho este nível. Confiro nos demais estilos disponíveis para compor o índice se existe mais algum nesse mesmo nível ou em qualquer outro nível. E devo eliminar qualquer outro nível do índice em qualquer outro estilo disponível. Aqui está. Na visualização de impressão, observa-se que existe um recuo a partir da margem que eu não desejo. Vou em modificar o sumário e modifico este parágrafo. Não desejo que haja nenhum recuo. Aqui já está configurado como justificado e é isso mesmo que eu desejo. Não há nenhum recuo nem à direita nem à esquerda e nem na primeira linha. Aponto como nenhum. Não quero espaçamento nem antes nem depois e o espaçamento entre linhas pode permanecer 1,5. Configurei o meu sumário 1, que é o que vai compor a minha lista de ilustrações. Aqui está a visualização de impressão, é isso mesmo. Clicando em OK, note que todas as minhas ilustrações vieram compor a minha lista de ilustrações, exatamente na ordem que aparece em suas páginas. E assim, está pronta a minha lista de ilustrações.
Espero que você tenha, até agora, aproveitado esta aula, que no final das contas ficou um pouquinho longa, e por isso mesmo vamos aqui dar uma pausa e abordar o restante do assunto numa segunda parte desta aula número 5. Até lá!